Olá, gente. Boa noite. Vamos bater um papo de avanço hoje. Vamos falar sobre o tema do empreendedorismo na quarentena. Olá, Olá, boa, boa. tudo bom? E aí, como é que você tá? Tô bem aqui nessa quarentena, preso dentro de casa, todo mundo. Estou trabalhando e vindo para casa. Eu acho que todo mundo que tá aqui assistindo, a maioria tá desse formato, né? Deixa eu me apresentar rapidinho, né? Eu sou Camila, sou CEO da Manga de Vez, tá? Vocês estão me vendo nas quintas-feiras aqui falando um pouco sobre diversos assuntos desse papo de avanço. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo na quarentena com Narciso Neto. Se apresente um pouco, fale mais sobre você, fique à vontade. Vamos lá, meu nome é Narciso Neto, né? Eu sou CEO de algumas empresas no ramo pet de beleza, né? A gente está aí vivendo esse processo de quarentena. Também trabalho com gestão de empresas, a gente trabalha com montagem de empresa, administrativa, contábil, financeira e todo o planejamento, plano de negócios de empresas, né? Então a gente está uma média de quase 10 anos, eu estou nessa área de empreendedorismo, empreendendo, abrindo empresas dos amigos, dos colegas, de clientes, de parceiros, fazendo gestão, fora as que a gente trabalha conjunto, né? Que Com certeza. eu não digo minha porque é nossa, é de todo mundo. Com certeza. A gente já começa falando, né, sobre o título do Papo de Avanço, que por si só já é um questionamento intrínseco sobre esse desafio de empreender, né? Que a gente acaba se reinventando a cada dia por conta da pandemia. A gente já fazia isso antes, né? Agora, Sim. por conta dessa pandemia, a gente tem que se reinventar cada vez mais. E aí, assim, eu quero te fazer uma pergunta. Estou aqui com um roteirozinho, com algumas perguntas para te fazer, para a gente conseguir angariar um conteúdo massa para que as pessoas Pronto. consigam assistir. E qualquer dúvida, gente, qualquer pergunta, pode botar aqui nos comentários que a gente vai estar atento, tá? E assim, como você agiu e quais foram as suas principais percepções e atitudes enquanto empresa, né? Para sobreviver e continuar gerando empregos. Porque é muito difícil continuar gerando empregos, né? Hoje, para empreender nesse momento que estamos, é muito complicado. Se tiver algum empreendedor aí que confirme, porque eu tenho as minhas dificuldades com as minhas empresas e acredito que você também. Então, fale um pouquinho o que foi que você fez de estratégia, quais suas principais percepções e atitudes. Mila, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho aqui no ramo de beleza, né? Tem vários setores que eu poderia falar, mas eu acho que o setor que mais foi um dos setores mais impactados foram o ramo de beleza, salões de beleza, barbearias, né? Foi muito impactado. No primeiro ano da Covid, né, no ano passado, a partir de março, é, o governador e o prefeito ele estipulou que a gente tinha que ficar fechado num período de 9 meses. Então, você imagina uma empresa que fechada por 9 meses, que você tem, normalmente as barbearias de Salvador, ela tem de 3 cadeiras a 8, então são 8 profissionais, a 5 profissionais de beleza, mais recepção, mais limpeza, e você tem toda a estrutura dentro dos salões de beleza e dentro das barbearias, e que se ficou fechada por 9 meses. 9 meses não podia abrir, muita gente abriu clandestinamente, né? Não foi comprovado que se tratar da beleza e nos salões você tem um contágio com Covid por distanciamento, por segurança que o próprio setor já precisa, por conta da vigilância sanitária, o setor ele já precisa estar bem protegido no geral. E aí todo mundo passou por essa, né? A gente percebeu muitas empresas nesse setor vendendo, muitas empresas nesse setor se desfazendo dos seus negócios. E na minha gestão, em uma das empresas, junto com meus sócios, a gente tentou não demitir, né, no caso, né, mas não teve jeito. Foi uma situação assim meio difícil. E como a gente tinha a gente tinha que escolher entre os funcionários principais, né, os colaboradores principais e os colaboradores secundários, né? Todos são, todos, como é que eu posso dizer? Todos são necessários, mas sempre tem o que faz a empresa girar, né? Então a gente optou por fazer processos e colocar tecnologia dentro do processo da beleza, né? A gente botou tecnologia, hoje nossas empresas todas são filmadas, não temos mais recepção, nós colocamos, uberetizamos, na verdade, né, o setor. Né? É uma coisa que eu não concordo, mas fomos obrigados a fazer isso por conta do cenário atual que vivemos, Sobreviver, né? para que possamos sobreviver e para que possamos também dar sobrevivência aos que poderam ficar com a gente. Né? Então, foi aquela situação, eu brinco muito que eu falo, mas estamos numa situação de guerra. As pessoas ainda não perceberam
Porque tem muita gente ganhando dinheiro, tem muita gente que não está ganhando dinheiro, tem muita gente que está estabilizada, tem muita gente que está respirando um mês, não respira outro. Então, são cenários diferentes, são processos diferentes, são comércios diferentes. E aí a gente optou a fazer isso, né? A gente optou a digitalizar todo o processo, né? Desde o atendimento, o agendamento, até chegar no processo do atendimento. Ele foi todo digital, então a gente teve um corte praticamente na parte de colaboradores que não é essencial para o serviço que é contratado de 100%, né? E conseguimos manter esses colaboradores que estão lá fazendo o serviço rodar, né? E aí a gente já teve um lockdown novamente, teve que fechar de novo. Com isso, vários colegas, vários empresários, amigos se desesperaram, muitos fecharam suas portas, que é uma tristeza, porque por trás de uma empresa, a gente tem que compreender que não é só o empresário, não é só o colaborador, é o dinheiro do mercado, né? É o giro de todo o mercado. Quando uma empresa fecha a porta, você para de girar aquele dinheiro, você para de girar aquele movimento financeiro, e o dinheiro, cada dia que passa, ele fica mais escasso nas ruas, cada dia que passa escasso no movimento. E com isso a gente vai vendo todos esses processos, né, de inflação, de taxa, enfim, que a gente está vivendo nesse momento aí. E assim como você falou no início, mandaram fechar tudo. Eu acho que foi o momento mais crítico, né? Sim. Porque era algo novo, é algo novo ainda, mas logo no início da pandemia era algo mais novo ainda, era algo que a gente não conhecia, a gente não sabia como proceder. Então, assim, em relação a tudo, não somente em relação à doença, mas em relação também a gente se reinventar. Eu acho que os 3 primeiros meses foram aqueles meses mais críticos. E a gente tinha que analisar do zero, né? O que a gente vai fazer? Fechou tudo. Qual é a estratégia? Se a empresa não tinha gestão de crise, ela tinha que criar uma do zero. A gente que é da área de comunicação, que somos agência de comunicação, a gente tem vários clientes, então a gente tem que ver estratégia aí do zero de todos os clientes. Então, assim, para não só manter eles na casa, porque também somos empresários, mas também fazer com que eles se mantenham nas empresas deles. Porque se eles não se mantiverem vivos, a gente não tem como manter eles na nossa empresa, né? Como é que a gente vai vender algo, vai manter um cliente sendo que ele está falido? Não tem condições, né? Então, assim, é uma cadeia, né? Pautada nessa questão de poder fazer com que essa pessoa, essa empresa, continue sobrevivendo. E realmente, como você falou, né? Muitas vezes não tem como fugir da questão da demissão. Porque se você tiver uma receita X e tiver um custo 2X, você não consegue sobreviver, pode sobreviver por algum tempo, com a reserva, tendo reserva. Se não tiver reserva, nem com pouco tempo. Então, assim, realmente, estrategicamente, foi um período muito complicado para a gente empreender. E, assim, eu costumo dizer que as empresas que conseguiram passar por essas fases e continuam permanentes aqui, firme e forte, vai ser mais difícil quebrar. Por quê? Já entendeu como funciona essa manopla, né, de Covid, de fechamento e abertura do comércio. Entenderam que hoje, o público entende hoje a necessidade de estar na rede social, de estar na internet, de estar no meio digital, de profissionalizar essa etapa, né, da parte do digital. Por quê? Se você não está na rua, você tem que estar em algum lugar, você tem que vender de alguma forma. E a única forma hoje que temos é o digital, é a internet. É dessa maneira que você vai conseguir sair de onde você está. Muitas vezes é um buraco, mas sempre tem saída. Então, sempre tem solução, né? Não, com certeza. A questão do marketing, né? A gente vai falar disso mais um pouquinho na frente. Eu não quis tocar agora, porque tem algumas perguntas que você fica mais focado. É essencial, você tem que mudar a sua estratégia. Eu digo muito por experiência de não só de empresas que eu faço gestão, né? Que não são poucas, que eu comecei a observar. Os primeiros meses lá atrás, muita gente ficou ainda assim, preocupado, mas tinham caixa, algumas empresas tinham caixa, conseguiram sobreviver, fizeram suas reduções. Outras já estavam enforcadas com a situação que a gente vive. E outras conseguiram passar tranquilamente, não atingiu tanto, mudou o sistema, né? Ele virou um delivery, ele foi para o delivery, ele foi para o online, ele conseguiu virar a chave bem rápido, né? Mas isso não quer dizer que todos os negócios conseguiram virar essa chave, né? E mesmo com todo o aparato que tem o digital, nem todos os negócios conseguem, porque tem negócios, como eu quis tocar nesse primeiro assunto de negócio, foi um negócio da beleza. Ele é simples, ou vai até a beleza, mas a beleza vai em casa, vai, mas a estrutura da beleza em casa é completamente diferente, né, para o empresário. É muito diferente para o empresário, porque os sistemas de trabalho, os métodos de trabalho, os contratos de trabalho são bem diferentes do comum, do dia a dia de um profissional normal, de uma empresa, uma CLT. Né? A beleza
o setor de beleza, ela tem totalmente, a convenção dela é completamente diferente. Então, quando você chega no processo desse, o empresário, que ele não é o prestador de serviço, ele acaba ficando a ver navios, de fato. De fato, mas o marketing é importantíssimo. Muitas empresas que eu conheço conseguiu virar através das agências. Eu mesmo trabalho com 3 agências, né, com vocês e mais 2. Então, cada uma dando um apoio de uma forma para poder a gente poder alavancar as empresas. E tem outra situação muito importante que a gente não pode deixar de pensar, né? Não só na mudança do empreender. Muita gente está empreendendo, mas é o dinheiro. O dinheiro não está circulando. O desemprego, a gente está com 21% em Salvador, só para você ter ideia, 21,7%, se eu não me engano, de desemprego na nossa capital, que é uma taxa altíssima de desemprego. Então, quando você não tem emprego, não tem um comércio rodando, acaba que mesmo a gente agindo de tudo que pode fazer com a ajuda de vocês, né? A gente fica ali estabilizado, segurando a onda. E se não fosse o marketing digital, acredito que hoje, quem não se adequou, quem não procurou uma agência, quem não procurou se adequar, desceu e afundou e ficou esquecido nesse novo mundo, né? E tudo acontece muito rápido, né? Não, é muito rápido. De um dia para a noite as coisas vão mudando. Se não tiver essa chave para virar o mais rápido possível, é questão de dias, às vezes até horas, mas no momento que estamos até dias, você consegue reverter algumas coisas, mas se não tiver essa chavezinha para você poder rodar, muitas vezes você não consegue acompanhar e assim, ver o ritmo, né? E aí acaba realmente falindo, não tem jeito. Não tem jeito, assim, fecha as portas e começa de novo. Exato. Ainda tem isso. E às vezes tem pessoas que não conseguem, também com psicológico. Teve na live anterior, que falou sobre a era do cancelamento. E também entra um pouco sobre isso, né? Sobre a questão de como fica o psicológico na era do cancelamento, depois do cancelamento e também depois da falência. Então, como é que você vai trabalhar isso para conseguir desenvolver uma nova empresa? Desenvolver uma nova empresa não requer somente financeiro. Requer também psicológico, tudo. Muita coisa. Então, se ideias, você aprendeu com os erros, massa, mas e se não aprendeu, como é que faz? Então, assim, é todo um processo que, se não prestar atenção, realmente... Não vai. É muito complexo, né? Muito complexo. Eu ajudo hoje, na média de 5 empresas em consultoria empresarial, e eu senti isso, né? Eu brinco muito que eu falo, eu tô velho, essa galera nova tá adiantada, né? Eu tenho 33 anos, eu atendo empresas de empresários de 20, 22, que eles estão à frente de luz de tecnologia, de ideias. Eu paro assim e falo, rapaz, eu me reciclo, mas mesmo assim é uma geração diferente. Então eu digo que a minha geração, ela, mesmo que ela esteja no mercado virtual, ela esteja nas agências, ele não entende 100% como a galera de 22 anos, 23. A renovação é bem diferente. Nós ainda somos um pouco engessados naquele comércio antigo, naquele método antigo, né? Então, estamos agora entrando nesse método de botar a cara aqui, vir para a live, e falar, marcar, fazer vídeo, que é o que hoje a geração pede, né? A geração do celular, a geração do Instagram, do Facebook, enfim. Você está online, você tem que estar online. Se você não estiver online, você... se você não está online, você não existe mais. Hoje é fato. E não é qualquer online, né? Porque você tem que ter toda a estrutura por trás. Eu vejo muita gente que chega para mim e fala, eu fiz isso, tinha tantos R$ 1.000, gastei, botei uma empresa e nada deu certo. Eu falei, por que não fez direito? Né? Não é qualquer, é só botar, fazer, patrocinar. Tem técnicas, tem todo o profissional por trás, não é apenas eu. Igual a gente vê muita gente falando, eu boto você para patrocinar não sei quanto, e vários gerenciadores de marketing que chamam. E às vezes os caras não sabem nada, às vezes o cara está ali aproveitando a onda também para ganhar seu dinheiro. E isso é frustrante, né? Porque agências sérias como a sua e como as demais que eu trabalho, tem vários profissionais por trás que tá ali se atualizando, trabalhando, tem curso, tem formação, tem tempo de história e tá ali lutando para fazer um negócio de comunicação, como você falou, porque não é só a parte do marketing, a comunicação é muito importante da empresa. E aí ficam aí batendo cancela, errando, se frustrando, e quando pega a empresa séria já tá tarde demais também às vezes, né? Ele não tem mais fôlego. Atualização tem mais fôlego para poder. Não só o mercado, o ambiente de empreendedorismo, mas a comunicação como um todo, marketing, publicidade, você tem que estar o tempo inteiro se reinventando, você está se reciclando, porque cada dia tem uma regra nova, cada dia tem uma forma nova. Então, assim, até porque, assim, as pessoas também não podem entrar, não é uma receita de bolo, né? Que você vai lá e aplica para todos. Então, acaba que você tem que se reinventar, se adaptar àquele cliente, ver o que é a necessidade daquele cliente para poder fazer com que tudo escorra de uma maneira correta, né? Sim. Tem que fazer o plano de negócio direitinho, tem que fazer o dever de casa, tem que fazer pesquisa, né? Eu vou parar um pouco aqui de falar, porque eu sei que tem perguntas aí, pra gente não entrar nos temas. Tem uma pergunta aqui agora de Vamos lá.
Você aconselha empreender neste momento de pandemia ou você aconselha estudar e depois passar, poder pensar? Ou seja, você aconselha empreender neste momento ou estudar um pouco para depois desse processo de estudo empreender? Ó, por incrível que pareça, eu estou empreendendo na pandemia, né? A pandemia ela tá lhe dando diversas oportunidades de empreender. E assim, eu agora recentemente eu estou com uma empresa nova que também abriu na pandemia, já está super bem, né? Good Ela tá aí, love pra já galera está ver. voando, tem Good Love, tem outras que eu não vou ficar falando o nome de todo mundo, não vou fazer jabá, Mas né? pode Mas falar, Good Love eu sou até cliente, tá, gente? clientes, Eu sou apaixonada. A Carola também ama muito, mas pois é. continue. Que é o ramo pet, né? A gente está empreendendo aí na pandemia. Tem suas dificuldades, né? Tem suas barreiras de entrada, mas tem muito negócio novo surgindo na pandemia. Porque é isso que a gente estava falando. A minha geração, a geração à frente da minha, ela não estava preparada para a mudança tão rápida do mercado para o mercado online. Eu já estou no mercado online há 6 anos. Então, assim, eu tenho uma notoriedade para falar do mercado online. Eu tive a primeira loja online quando Salvador e Norte Nordeste não se falava em loja online no setor pet, que foi a primeira que eu criei. Né? Então, assim, já tenho essa experiência. Mas mesmo assim, com toda a experiência do online, quem é físico, né, quem é 100% físico, ele não consegue deslumbrar essa geração, o online. Ele teve que deslumbrar a força. É uma coisa que estava vindo já, né? A mudança já estava acontecendo aqui no Brasil, né, no mercado online. E aí eu lembro que quando eu criei a primeira loja online em 2016, as pessoas não queriam comprar online com medo de ser clonado o cartão, ou com medo de não entregar, ou com medo de roubar. Então você tinha assim, um medo, só comprava assim, lojas muito grandes, onde você podia ir lá brigar, sacudir o gerente. Né? E hoje não, hoje você já tem os bancos, as operadoras, as plataformas, elas lhe dão total segurança de você estar online. Por mais que o cliente, o cliente não, o fornecedor, ele possa agir de má fé, mas o banco ele está lhe protegendo o tempo todo, porque as pessoas pensam que o banco não protege, mas eu vou defender os bancos. Nessa primeira vez, o banco é totalmente defensor do seu cliente, né, com os fornecedores. Ele protege de todas as formas e o mercado virou polar. Então, empreender nessa pandemia eu acho super válido. Mas o que eu dou muito conselho, né, na relação a empreender é saber o que você está fazendo. Né? Você tem que ter um estudo de casa, não é acordar e falar assim, eu vou empreender nesse assunto que eu nunca vi na minha vida. Não, você tem que entender o que o mercado está pedindo, o que o mercado está te chamando, né? Ver as concorrências, ver seu fornecedor, ver a estrutura, ver seu fluxo de caixa. Você tem que fazer toda uma análise e ver quanto você pode empreender, se precisa de recursos financeiros, se precisa de um investidor, se você precisa, né, apenas de você estar online ou fazendo vendas para outras pessoas como representante ou como agente de negócios. Enfim, empreender na pandemia eu acho super necessário. A gente precisa empreender porque muita empresa está fechando. Quando uma fecha, outra tem que se abrir. Né? Então, eu digo muito isso. As pessoas estão fechando empresas que não estavam organizadas, que não estavam preparadas para encarar nada, e os novos estão vindo já preparados dentro de uma crise. Então, para Pedro, aí eu respondo para ele que empreender é necessário na pandemia. Nós precisamos de novas empresas, precisamos de novos negócios para que a gente gire, para daqui a 10 anos, né, que é mais ou menos o cálculo, o Brasil esteja novamente equilibrado, né, comercialmente. Com certeza. Eu também empreendi, tá? Na quarentena. A gente tem, além da Manga de Vez, eu tenho também a Vapt Public, que é um estúdio de produção de conteúdo, que é focado para esse público que não tem verba, não tem condições mesmo para poder investir numa comunicação. Mas mesmo eles não tendo condições de investir na comunicação, eles também precisam. Então a Sim. gente pensou nisso, num formato, para que, obviamente, que não é o mesmo formato da Manga, não é a mesma entrega que a Manga, mas é o básico para que qualquer pessoa, qualquer empresa tenha de comunicação para poder começar o seu empreendedorismo, né? Então, da mesma forma que você está dando super certo, então, graças a Deus. Então, Luta, assim, muita também é luta. tudo como é feito, né? Como é Sim. comunicado. Tem sorte? Tem também, mas tem muito Sim. mais a questão do você saber o que está fazendo, em que área você vai se meter. Porque, assim, imagine eu falando sobre, sei lá, carro. Vou abrir uma concessionária de carros. Eu não entendo nada de carro relacionado à parte de empreender. Posso saber da parte de conteúdo, para comunicar. Para comunicar, eu sei. Você Para estuda, comprar o você carro, vender aprende. o carro, analisar o carro, aí já é Ok, outra mas questão. todos os trâmites que estão ali por trás, eu não vou saber fazer. Então, como é que eu vou me aventurar num ramo em que eu desconheço em um momento tão crítico como esse? Melhor não ir. Então, assim, E que a gente, estudar para se aprimorar o que já sabe, ok.
é válido. Mas se estudar para saber algo que você acha que é interessante para investir, melhor não. Né? Não. Eu vejo muito essa pandemia, alguns empreendedores virtuais, né? Que eu acho bem legal. Não é o virtual de loja virtual, é o virtual, aquele cara que não tem nada e ele entra e começa a vender coisas, vender cursos, vender sonhos, vender tudo na internet que estão super bombando, né? Tipo assim, teve gente que tá ficando milionária nesse mercado, né? Pela necessidade. Eu brinco muito que é igual a fé, né? Quando você tá triste, depressivo, a primeira fé que ele pega, você vai e dá sua alma. E nessa Sim. fase que a gente está vivendo, as pessoas estão desesperadas, sem emprego, sem dinheiro. Então, a primeira coisa que lhe aparece, ela vai. E aí, essas pessoas estão fornecendo esse serviço, né? O serviço de autoestima, eu digo muito que é um serviço de autoestima, né? Estão ganhando muito dinheiro na pandemia, né? Mais até que grandes empresas que têm uma equipe imensa. O cara às vezes está sozinho na live falando, acorde, tá na hora de acordar, às 7 horas da manhã, bora correr na orla, isso aí já é um trabalho, já é uma disposição, e tá vendendo isso também, né, na internet. Então, na internet hoje você vende tudo, você vende autoestima, você vende felicidade, você vende alegria, você vende risos, né? Não é só o produto ou serviço de fato. E a gente mudou assim muito rápido. É aquele famoso ditado, né? Toda crise gera oportunidade. Sim. É óbvio que a gente sente muito pelo momento que a gente está vivendo, a tristeza, tudo aquilo, né? Mas a gente está falando assim de dados reais, pessimistas, otimistas, mas reais, principalmente reais, como está o mercado. E realmente, sim, em momentos como esse, gera a oportunidade de se reinventar e não só de criar coisas novas. Então, da mesma forma que há uma diminuição em um grande número de falência, tem até um dado aqui que já eu dou para vocês, referente à questão de falência, que pelo El País, são 715 mil empresas que faliram ou enfrentaram grandes dificuldades. Então, assim, por aí você já tira, né? A tristeza, né? Porém, mesmo tendo esse número enorme de falência, um dado muito interessante que a gente achou... De abertura de empresas. Isso, de abertura de empresa, que é 2,3 milhões a mais do que a quantidade de pessoas que faliram. Então, assim, você vê que gerou muito mais oportunidades do que falência. Porém, essas oportunidades geraram por quê? Porque muitas empresas faliram e, com isso, houveram-se muitas demissões. Então, as pessoas precisavam se reinventar, precisaram fazer algo para poder não tem emprego. Não tem emprego, vamos trabalhar para si, né? Vamos trabalhar para a gente, vamos ter que dar, passar fome que a gente não vai. Então, acredito que esse grande número de abertura de empresas se dá muito por conta da quantidade alta também de falência de empresas, né? Não, e aí, assim, como você avalia a necessidade da comunicação mais relacionada à sobrevivência e de formas de lidar dentro das redes sociais? Você acha que tem que fazer mais campanhas? Em que caminho seguir? É patrocinado? Ou você acha que só o posicionamento de estar presente nas redes sociais já funciona? Eu posso dar exemplo agora de algumas empresas online. Né? Você tem que estar não só... Eu acho que é um conjunto, na verdade. Eu acho que a comunicação é muito importante. Você ter alguém por trás, caso você não tenha essa capacidade técnica, né? Que às vezes o empreendedor ele tem a capacidade técnica de fazer o trabalho dele e eu não posso generalizar. Mas tem muita gente que não tem essa capacidade técnica. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou o empreendedor de escritório. Né? Eu faço tudo no escritório, meu computador, e não sou o cara de vir para a tela falar. Né? Não sou de falar. E tem muita gente que sabe falar, então já melhora. Mas, assim, links patrocinados é essencial. Sua empresa tem que ter um posicionamento de marca. Você precisa de uma agência ou de alguém que faça uma marca para sua empresa, ela posicione, que ela tenha um diferencial. É muito importante você que vai abrir uma empresa, sua marca, ela ter um diferencial. Ela tem que ser diferente, ela tem que ter uma proposta para o consumidor. Não é apenas criar uma marca e falar, pronto, criei uma marca, vou contratar uma empresa, vou patrocinar e vou vender. Não, assim não tem milhões. Assim você citou aí em cima de a quantidade de empresas que estão abertas que eu sei que vão falir ou vão fechar em menos de 3 meses. Tá? São pessoas que se perderam emprego, querem fazer algo, abrir uma empresa, abrir um MEI, e aí vão empreender, vão vender, vão fazer serviço. Mas não é só isso. Uma empresa em si, ela tem todo um complexo. Ela é toda complexa, né? Você tem que, então, tem que criar uma marca. Para você criar uma marca, você precisa de uma agência boa, porque aquela marca, ela lhe passa o que é a emprem as cores da marca, ela lhe dá uma sensação do que você está prestando serviço, que é a identidade da marca, né? Falando em miúdos diferentes para as pessoas poderem entender a identidade da marca. Então,
tudo começa com a sua marca, com o nome, com o som que ela pronuncia, né? Quando você vai falar o nome de uma empresa, por exemplo, onde você falou da Good Love, eu brinco muito que meu sócio virava e falava assim, eu não gostei desse nome. Hoje todo mundo fala muito Good Love. E é uma sonoridade muito boa. Good Love é coisa boa, coisa bom. As cores que a gente representa, de alegria, de infantil, a gente trabalha com pet. Então, cachorro, gato, periquito, papagaio, para mim são crianças, são filhos. Então, isso também você tem que entender dentro da sua marca. E aí você vai fazer um trabalho de comunicação, que eu acho muito importante comunicar o que é você, o que é a sua empresa, o que ela propõe para o consumidor, né? O que ela quer propor, qual é o diferencial dela para as demais empresas, né? Que é muito importante. Para não ser mais uma, né, no mercado. Para não ser mais uma, o diferencial é a base, uma empresa que ela vai falar, diferencial é a qualidade de atendimento. Não, isso aí não é diferencial, isso aí é obrigação. Ah, meu diferencial é que eu consigo vender mais barato. Não, isso aí é seu fornecedor. Então, ela tem que propor um diferencial, ela tem que ter uma atividade diferente, ela tem que ter algo que as outras não têm, mesmo que seja parecido. Né? E daí, então, ela vai fazer a criação, né? As suas criações, suas páginas online, se tiver site, se for física, o local tem que estar muito bem estruturado, com a estrutura da marca muito parecida com o local. Não é só, às vezes a gente brinca, né? Ah, mas o arquiteto não faz isso, ele faz junto com a agência. Né, as cores do local, as cores das paredes, onde vai ficar a marca, onde vai posicionar. A agência está por trás, dando todo esse aspecto para que você possa fazer o represento da sua marca e você entrar em qualquer lugar, ou quando você ver algo parecido, você lembrar, olha, aquela marca. Porque o engraçado dos links patrocinados, né, eu sempre briguei muito com algumas pessoas, porque minha cabeça é antiga, e aí eu falava assim, patrocina, mas não vejo nada, fica patrocinando, 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 o povo curtindo, o dinheiro indo embora. Mas com o tempo a gente vai entender que não é só... Ali é um tem várias formas do patrocínio, né? Aí que entra os técnicos. Você tem um patrocínio voltado para um reconhecimento de marca, você tem um patrocínio voltado para conteúdo, você tem um patrocínio voltado para a venda direta. Mas para você fazer o funil de vendas, que a gente vai entrar em outros detalhes, então você tem toda uma criação para você chegar até o fato de vender o seu produto, o seu serviço através da internet. Né? Então, isso é muito importante as pessoas saberem. Né? Não é só patrocinar, chegar no botão do Facebook e botar patrocinar. Não vai rodar, você só vai ficar ali. Muito detalhe, com certeza. Você falou mesmo da questão da marca, né? De criar marca. As pessoas acham que é só botar um nome ali, botar numa fonte e que aquilo ali já foi. Não. O principal para se iniciar, para fazer uma marca, né? Para você criar uma empresa, é a marca. Porque é o primeiro contato que você tem com esse cliente que vai atrair ele. Se você não tiver um bom nome, um bom visual, você não vai atrair ele. E tem um detalhe. Manga de vez. Manga de vez te remete a muitas coisas da infância, a questão de manga com sal, manga com leite não pode. Então são coisas que remetem à curiosidade, à sua infância e fazem com que você nunca esqueça do nome. Sim. Você tem que trazer algo, né? Ou o nome, ou as cores, ou o formato. E eu brinco muito, eu falo muito hoje com todo mundo, né? Você criou uma marca, tenha recursos para você ir para o NPI registrar sua marca. Já aconteceu isso comigo, por ingenuidade, perdi uma marca muito boa, inclusive, muito famosa, por conta de, não precisa registrar não, já é minha, está lá. Né? Hoje, antes de eu pensar na marca, eu já estou dando processo de entrada, de registro, porque o mercado mudou, como você falou, todo mundo está empreendendo, então as pessoas às vezes copiam, as pessoas às vezes pegam a sua ideia, as pessoas às vezes pegam uma marca igual, às vezes nem compensou, mas aí criou uma marca igual, não foi o caso. E aí você também tem que ter esse pensamento. Além de criar a marca, criar o desenvolvimento da identidade de sua marca, do que você vai fazer, registrem sua marca. É importante vocês registrarem a marca de vocês. Além de registrar a marca, um detalhe também que muitas pessoas não fazem. Ficam só preocupados com as redes sociais, né? Instagram e Facebook são os principais. E esquecem do site, do domínio do site. Teve um cliente meu mesmo que tinha as redes sociais, mas não tinha o domínio do site. Cresceram, depois já ficaram grandes no mercado, a gente foi contratado, a gente, tem que fazer um site, não tem que fazer um site, não fazer um site. A gente procurou, cadê o domínio? O domínio já estava com outra pessoa. Daqui a um tempo, essa pessoa já entrou em contato com a gente para vender esse domínio. Então, assim, você não imagina o valor que a pessoa cobra. Não, eles cobram altíssimos. Eles ficam... Exatamente. Existe o trabalho, o empreendedor de domínio, né? No mercado digital a gente brinca muito. Existe o empreendedor de marca e o empreendedor de domínio. Quem são essas pessoas? Normalmente são agências ou escritórios de advocacia focado nisso. Né? Eles ficam observando as empresas nas redes sociais que estão em desenvolvimento e que têm algum potencial de crescimento. Automaticamente eles dão entrada no processo de marca, eles dão entrada
no processo dos domínios, compra todos os possíveis, BR, NET, etc. E aí ele fica ali observando. Quando você chega no momento de você desenvolver, crescer mais um pouquinho, ele já fala, não, aqui é tudo meu, ou você compra ou você perde. E aí você vai ter que reconstruir tudo do zero, tudo de novo. Então essas verificações são muito importantes, até mesmo antes de você criar a empresa. Além de botar a marca até no Instagram, de você divulgar até para os amigos. Você já fazer, já dar entrada no processo, mesmo até que o CNPJ não saia, mas é importante você registrar aquela imagem, aquele nome e comprar todos os domínios possíveis para que você se sinta seguro, né, dentro desse mercado. Sim. João, beijo. João Pô, ele está perguntando referente a valores para registrar marca. São várias taxas, tá? É um processo grande de algum período, 1 ano, 2 anos, a depender do processo em que esteja, né? Vá, pode dizer. Posso falar? Pode falar, claro. Pronto, então, Camila estava falando do processo. O que acontece? Você precisa, primeiro, de um escritório de advocacia ou de pessoas que registram isso, tá? E é muito importante, tem muita gente no mercado vendendo isso, então é bom pegar uma referência antes dessa empresa para custos. João, o custo ele pode variar muito, porque é o seguinte, João, além das taxas que Camila falou, ela relacionou, que são as taxas do NPI, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisa, que existe, você pode dar, que em média, chega em média a R$ 1.300, R$ 1.400, um total de taxas durante esse período de 1 a 2 anos. Né? Você tem o pagamento do seu advogado, do seu consultor, né, que pode variar de R$ 2.500 a R$ 7.000, dependendo, né, da onde você vai procurar registrar sua marca. E, além disso, não é garantia só você dar entrada, né? Porque o que acontece? Você dá entrada no processo, vai ter um processo de busca, né, que a gente chama, que fica no Diário Oficial, vamos dizer assim, durante 1 ano, para que alguém possa questionar essa marca. Né? Depois de 1 ano, aí começa o processo de validação da marca. Inclusive, eu tive uma marca agora registrada, tem 1 mês mais ou menos, saiu o registro. Foram 1 ano e meio, né, nesse processo, sem nenhuma contestação. E aí, você depois de passar tudo isso, você ganha realmente a marca, é sua. Você pode registrar em seu nome, nome da sua empresa, né, o nome que você achar adequado. E aí você faz o registro de sua marca. Mas é algo que você precisa, quando for abrir empresa, já ter esse custo. Né? Eu tenho que registrar minha marca, eu já preciso ter um custo fixo que eu vou ter que gastar isso. Se você não tiver e pensa em fazer uma empresa que vai escalonar, né? Porque muita gente fala, eu vou abrir uma empresa aqui por um momento, uma hamburgueria, não é nada que eu vou escalonar, eu vou montar um trailer, ou então eu vou vender produtos, não é nada que eu queira crescer, eu estou só passando a chuva. Beleza. Mas se crescer, se ela escalonar, o que você vai fazer? Né? Você vai fazer o quê? Vai acontecer como o cliente Camila. Ela pegou, passou a chuva, com certeza deve ter ficado grande, cresceu, desenvolveu. Na hora que foi fazer comprar um site, que é algo tão simples, qualquer um pode chegar e comprar o domínio, ela não tinha o domínio dela, da marca dela. E aí ela ficou numa situação meio apertada nesse momento de pandemia. Com certeza você deve ter trocado o nome, deve ter tirado uma vírgula, uma coisinha para poder ela ficar no ar. Né? João está aqui perguntando qual é o valor de uma marca. João, já eu boto você nessa live aqui, porque você que trabalha com isso também, viu? João, você fazer um cálculo de valuation, né? De valuation ou qualquer outro cálculo de marca, é muito complicado, porque você não é só... Depende. Depende muito. Você faz cálculo em cima de faturamento, você faz cálculo em cima de várias coisas. Não é um cálculo básico, né? Mas a sua marca vale o que você tem. Vai depender do que você oferece, o seu faturamento mensal. Existe um cálculo para as pessoas fazerem o valuation, que chama, né? Que você vai fazer um cálculo da marca. Marca futura, marca para investimento. Aí você vai perguntar, você quer vender para investidor? Você quer vender para uma pessoa comprar a sua empresa? Então, tem toda essa questão que você tem que analisar. Você pode me contratar e aí a gente vai conversar e montar. E me contratar junto para poder... né? Chama, dá um oi. Mas realmente, João, é algo muito personalizado. A gente estudou, bem claro, a gente vive estudando. Para empreender, a gente precisa estudar. Então, assim, não acredito não, tenho certeza que para empreender ele estuda todos os dias e eu também. Não tem outro caminho a não ser esse. Tem que estudar, tem que ficar atualizado. Para a gente andar junto com a evolução do mercado, né? Se a gente não conseguir caminhar junto com o mercado, só através de estudo. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue caminhar e aí, enfim, né? E aí, o que acontece, João? O valor da marca é muito personalizado, como o Narciso falou. Existem vários fatores para ser analisado. Não somente o dinheiro que a pessoa tem para investir, a pessoa que vai contratar, também o que é que vai ser estudado para poder criar aquela marca. Enfim, são várias vertentes que só contratando, chamando uma agência para poder fazer esse orçamento, para poder analisar caso a caso, para poder dar esse preço.
Chama manga. Fazer, agora eu entendi a pergunta dele. Fazer a marca, né? Criar a marca é com a manga. Depois que você fizer sua marca, que você ganhar dinheiro, você me chama para a gente vender sua marca. Aí a gente vende ela no mercado. Mas criar é uma agência. Você criar a marca, esse símbolozinho que você está vendo da Manga The Vez, né? Da Good Log, de outras empresas, do McDonald's, o símbolo do McDonald's é uma marca ali. Você precisa de uma agência por trás para fazer a identidade da sua marca. Aí você dá um oi para Camila. Agora eu entendi o que ele quis dizer no valor de marca. E Bona, Germano Bona, ele explicou aqui mais ou menos pra gente que é uma média entre 1.300 por aí para criação da marca, tá? Para registrar essa marca aí no BI. Geralmente dura entre 1 ano, 2 anos, a depender de todo o processo, né? Porque às vezes tem alguns problemas no processo, você tem que ter acompanhamento de advogado para poder restabelecer esse processo de forma normal. Não é isso? Sim, vamos lá. Eu só mudar aqui o fio aqui. Tá, pode mudar. Para meu celular não descarregar. Bote aí. E a gente falou também, quando a gente falou sobre essa questão do momento crítico, né? E que a gente teve um boom de pessoas que estavam empreendendo. Teve a falência? Teve, mas também teve um grupo de pessoas que tiveram que empreender. E eu quero perguntar para você o seguinte: como você faz a leitura do mercado com esse boom de novas empresas surgindo de diversos segmentos? Tá. Camila, é assim, eu tenho muitos amigos que estão empreendendo, né? E a gente conversa. Eu faço uma leitura assim, que eu acho que não é tão positivo, tá? O mercado, ele mesmo com todas as mudanças, o Brasil ainda ele não está preparado para tal boom que a gente está vendo. Porque, como eu comentei com você, muitas empresas, muita gente está aprendendo e muita gente está perdendo o que está empreendendo. Né? Isso é muito complicado. Nós não temos na escola, pelo menos na minha geração, uma aula, um curso de empreendedorismo e educação financeira. A gente não aprende isso. A gente aprendeu a fazer concurso público ou trabalhar para os outros, ser um técnico. Né? E as gerações novas, ela vem empreendendo, ela vem criando e é necessário para poder a renovação do mercado. Mas eu vou dar um exemplo aqui, que ele não me mate, não vou falar nomes, de um amigo que veio, que está empreendendo, né? E aí ele tinha um recurso na mão superior a 50k, e aí ele não tinha nenhuma experiência, não procurou ninguém, foi na cara e na coragem, acreditando no seu sonho. E ele perdeu todos os 50k e ainda ficou com mais 20k de dívida. E aí ele veio me procurar, quando chegou nessa situação. E aí eu falei, aí só se pegar empréstimo, porque aí não faz milagre. Mas a gente conseguiu ainda reverter algumas coisas, né? Conseguiu reverter alguns posicionamentos que ele ia ser cobrado e a gente conseguiu reverter para melhorar e amenizar. Mas o que acontece muito é isso. Às vezes a pessoa está saindo do seu emprego, pegou seu FGTS, ou uma poupança, ou vendeu um carro, enfim, quer empreender. Procure alguém, procure um profissional, procure um amigo, um colega empresário, não importa, não tem dinheiro para pagar, mas procure alguém para lhe ajudar, para você não perder o pouco que você tem. Né? Porque o empreendedor de raiz, o empreendedor raiz, eu digo muito que o empreendedor raiz eu me considero um pouco, ele não tem medo de perder. Ele perde 10, 20, 30 hoje, fica sem nada, olha para o lado, olha para o outro, eu não tenho nada, e na manhã ele recomeça tudo de novo, na cara e na coragem, e desenvolve. Mas o empreendedor que não está preparado para isso, todo mundo agora é empreendedor, né? Não é mais empresário, é empreendedor, ele vai na onda das vendas virtuais, na onda disso, e às vezes ele não tem um processo, ele precisa de um acompanhamento que seja mínimo, porque existe relacionados de imposto, existe custos dentro desse processo, e às vezes nada disso é calculado. E quando ele vai ver, ele não está ganhando dinheiro, de verdade. Ele pode até estar ali movimentando o dinheiro, rodando o dinheiro, mas não está, de fato, empreendendo. Aí ele chega um momento e fala, eu vou parar porque não deu para mim. E já aconteceu comigo, e vai acontecer com várias pessoas. Né? E aí você tem que recomeçar do zero, tudo de novo, e começar de novo. E normalmente o empreendedor raiz, ele vai começar 10 vezes. O que não é raiz, ele vai se frustrar e vai falar que não quer mais, vai ficar ali naquele processo psicológico, como você falou, e vai travar, não vai mais para lugar nenhum. Então, eu avalio nesse ponto de muitas empresas estando sendo abertas de vez, que o empresário, ele tem que ter um pouco de cuidado no empreender. Eu não concordo que todo mundo sair abrindo empresa. Eu acho que o mercado ele tem que voltar a girar, eu acho que tem que voltar fortalecimento das indústrias, tem que voltar o fortalecimento do comércio, voltar o fortalecimento do colaborador, porque com isso você faz o dinheiro girar até para esses novos que estão vindo, para não acontecer as frustrações. Né? O que eu não acho legal são as frustrações que estão ocorrendo. Adianta todo mundo empreender e 90% se frustrar e 10% está andando de carro importado falando, eu consegui, por que você não? Né? É o que mesmo a gente vê na internet hoje.
né? O que mais a gente está vendo na internet hoje, todo mundo uma população bem pequena de empreendedores com carros importados, tirando foto, com viagens, né, fazendo todo o seu marketing digital, e o cara que está ali lutando, não estou entendendo porque eu não consigo, ele já se frustra aí, mas porque ele não teve uma base, ele não procurou uma agência, ele não procurou um administrador, ele não teve conhecimento, e acaba que ele fica nesse mundo aí perdido da Covid, eu brinco muito. E assim, como você mesmo falou, existe a qualidade do empreendedor, né? E hoje empreender é mais do que coragem. Porque antes, no momento que a gente não estava com pandemia, nada disso, já era um motivo de ter muita coragem. Empreender Sim. É muito corajoso. Não corajoso, fácil. Difícil. É difícil. Muito. Porque você não tem mais o salário no final do mês. Você agora tem que pagar o salário no final do mês. Né? Mas e aí? É um por dia, né? Exato. Então, hoje eu brinco muito, né? Eu falo assim, rapaz, quando eu era menino, eu tinha conhecidos, tios, amigo de mãe, de pai, que era empresário. Tudo era rico, com carrão. Falava assim, fulano é empresário. Hoje eu fico falando assim, meu Deus, empreendedor sofre que só. Eu não conheço um empreendedor que não sofra. Até os que estão ganhando muito, ele sofre todos os dias para poder ganhar muito. Ele tem que trabalhar muito, se dedicar muito. Domingo. Não tem férias, eu brinco muito. Desligar a chave e falar assim, ó, terminei o trabalho, desliguei o computador, 7 horas tô indo para casa e acabou. Não, é 24 horas. Roda 24 horas por dia, né? E aí às vezes, acaba relacionamento, acaba amizades, porque ele está totalmente focado no seu ganha-pão. E muita gente acha que falar, empresário, tá rico. E não é, o cenário não é tão assim. E mesmo que for, ele tá 24 horas em cima do negócio dele, que é mais difícil do que você ser colaborador de alguém. Eu brinco às vezes que se alguém me desse um emprego muito bom, eu não ia mais querer empreender, porque é difícil, é muito difícil. Eu dedico minha vida totalmente às minhas empresas, às empresas dos outros, que é mais importante ter isso, as empresas dos colegas, dos amigos, dos clientes. Então, você tem que se dedicar, você tem que saber o que você vai falar, saber o que você vai mandar a pessoa fazer, porque você também pode ser fadado a prejudicar até um cliente seu. Então, isso é muito importante. Com certeza, porque, como eu estava dizendo, né? A questão do empreender no momento de hoje, além de ser coragem, tem que ter algumas outras vertentes. João está falando aí também sobre a questão da porcentagem de novos empreendimentos de sucesso no cenário atual. Está abrindo tanto cada dia, que é muito difícil a gente dar precisamente uma porcentagem referente a isso, né? E assim como a gente estava falando agora há pouco, a questão da qualidade desse empreendedor. Muitos estão criando empresas novas para poder sobreviver. E não por vontade de empreender, né? Empreender vai muito mais além do que uma sobrevivência, né? Vai em gerar dinheiro, em criar coisas novas, criar formas novas, se reinventar a cada dia. Então, é muito mais difícil a gente poder afirmar em porcentagem o sucesso desse empreendedor, né? Então, a gente só vai ver se esse empreendedor vai continuar empreendendo, se vai continuar tendo sucesso daqui a um tempo. Sim. Como o Narciso falou no início da live. 3 meses, às vezes, falem. Então, assim, é mais complicado, né? Eu brinco que a empresa ela tem que sobreviver durante 3 anos. Se ela sobreviveu 3 anos positivo, ele é um cara de sucesso. Se ela não sobreviveu, ela não é de sucesso. Ah, mas o cara fez 1 milhão em 6 meses. Tá, e depois dos outros 6 meses? E mais 6 meses? Sustentar, né? O que fez. Ele tem que sustentar, porque às vezes ele estoura muito num produto ou num serviço. A gente tem um exemplo de Carlinhos Maia. Carlinhos Maia ele fez uma divulgação de uma pasta de dente, eu acho, preta, Sim. que é um serviço essencial. A empresa faturou 3 milhões, acredito, em uma semana. Mas será que essa empresa vai aguentar se sustentar se ela não... agora? Porque ela vendeu um produto da linha dela. Foi apenas um produto. Então, assim, ela estourou, mas será que ela vai sustentar? Será que ela vai saber fazer com esse dinheiro o certo? Ela vai ter criações novas? Ela tem equipe por trás. Preparada para receber esse boom. E ainda tem isso, ela poderia não estar preparada para receber esse boom, vai atrasar pedido, não vai chegar e vai vir outros problemas. Tudo isso é um complexo, né? A gente brinca muito. Eu tenho uma gestão na indústria e a gente fala todo dia sobre isso. A produção ela vai aumentando, as maquinários de acordo com os seus pedidos. Se der um boom, a gente pode, tudo que foi construído por água abaixo, porque a empresa não vai suportar o boom. Isso por mais que você queira fazer que suporte o boom, aí você tem que ir para administrativo. Você não pode deixar a empresa, vou preparar minha empresa para o boom. Vou gastar tudo o que eu tenho. E se o boom não chegar? Então você fica sempre nessa, ali com medo, feliz, com medo e feliz. Porque também você não quer decepcionar o seu cliente, o cara da ponta que acredita em você. João está perguntando aqui, quando você cuida de outras empresas... João, vou botar João na live. João ama perguntar.
Quando você cuida de outras empresas, sobra tempo para cuidar da sua? Sobra, sobra. Eu durmo todo dia 4 da manhã, né? Quem me conhece sabe, é 4, 5 horas da manhã. Quando falam comigo, eu tô ativo, como se eu estivesse de dia, né? Aí você me pergunta, que hora você acorda? Aí varia muito. Tem dia que é 9, tem dia que é 11 horas. Eu tenho que dormir, né? Se eu não dormir, eu não consigo. Mas a maior produção que eu faço é eu separo os horários e aí eu vou cuidando de cada uma. É claro que uma fica às vezes faltando, não tem como falar, eu sou o suprassumo. Às vezes uma falta mais, mas por isso que existe sócios, existe os sócios que eles cuidam do que você não cuida, né? Você determina, você já em reuniões, você já determinou as ideias, as posturas, e seus sócios eles pegam aquela postura e levam as suas ideias, ou depende se você for o criador ou se você apenas é o participante, e você dá continuidade ao processo sem nenhum problema, né? Uma andorinha não faz verão, eu brinco muito isso. E o cara que é empreendedor sozinho, ele sofre, né? E ao mesmo tempo ele está feliz, viu? Porque sócio também dá dor de cabeça. É uma faca de dois gumes, eu brinco muito. É uma faca de dois gumes, né? Para você acertar os sócios corretos do seu negócio. Né? Porque Então, varia, é às vezes difícil realmente. é difícil, é difícil. O conviver é difícil, Tudo é né? Vem difícil. do ser São humano. pessoas Então, assim, diferentes, pensamento diferente. independente de ser sociedade ou não, a convivência acaba sendo difícil, né? Porque a sociedade acaba sendo um casamento, né? É um casamento, é um casamento. Você responde igual por tudo que aquela pessoa faz. Você tem que estar ali assumindo tudo e acreditar. E tirar, e sair tirar uma pessoa da sociedade não é tão fácil também, né? A pessoa sair de uma sociedade não é tão fácil, né? É tão né? difícil do que abrir. É mais difícil você sair da Quando sociedade do tem que você abrir. problema. É bem mais difícil. Então, João, empreenda só por enquanto, viu? Chame o parceiro, empreenda os dois, cada um com a empresa, e aí, quando tiver confusão, não tem problema. É verdade. Mas sobre falar de o fato de você saber ou conseguir administrar não só a empresa das pessoas como a sua, é questão de administração de tempo mesmo, é planejamento. Então, que A fica a organização. base de qualquer coisa, tanto na área de comunicação como também na área de empreendedorismo, né? Se você não se planejar de forma correta, você não tem como executar de uma forma correta. E além disso, existe também essa questão do que ele falou de ter responsabilidades divididas para cada pessoa. Não somente para a parte da sociedade, mas quem tem uma Com os agência, por exemplo, colaboradores. tem etapas, né? Tem profissionais que trabalham por trás de tudo isso, né? Não, A tem os única não sou protocolos, eu. né? Tem uma equipe por trás, né? Inclusive agora tem pessoas trabalhando também para que essa live aconteça. Então, assim, todo mundo é responsável pela sua etapa, pelo seu processo. Então, tudo com planejamento, você consegue executar de uma boa forma. Não é isso? Sim, sim. E o importante, né? Eu aprendi muito isso com o tempo. E aprendo todos os dias. Normalmente o cara, a pessoa, o professor, o empreendedor que abre a empresa, ele acha que ele tem que estar 100% dentro da empresa, tem que estar morrendo na empresa. E ele também ele pode determinar, ele tem que se livrar um pouco. Porque eu brinco que toda empresa, né, é um filho. É um filho. Quando você cria aquele filho, você não quer que ninguém toque naquele filho. Tem que ser a criação daquele filho. O pai não pode falar, o pai pode ser o sócio, a mãe pode ser a sócia. Ninguém pode falar. Tem que ser aquela criação que você quer dar, porque você nasceu aquele filho, aquele é seu, você criou. Né? Então você tem essa dificuldade ainda. E eu tento a cada dia melhorar. Já fui muito ruim nisso, né? De tomar tudo para mim. Hoje eu fico, vamos fazendo, vamos vendo. Claro que a gente tem que estar, né? Quem está criando, que tem que estar olhando, observando, você está dentro do que você imagina quando você vai escalonar a empresa. Mas eu, graças a Deus, tenho sócios excelentes hoje, né? Eu não tenho que questionar, que me ajudam muito. Tenho colaboradores também excepcionais, que eu só tenho que tirar o chapéu. Eu consegui hoje, na pandemia, montar equipes, né, de parceiros e tudo muito boa. Isso é muito importante. Mas Isso até você falou conseguir. aí sobre o fato de saber delegar, né? Saber gerir. E isso também é uma grande questão para quem está empreendendo, né? Porque a gente tava, as pessoas que não empreendem, que vieram de empregos trabalhando para outras pessoas, tem aquele formato de trabalhar, fazer aquela função, voltar para casa e só Fechar aqui, ó. aquilo. Só Fica aqui. só aqui. Quem empreende não, né? Quem empreende tem todo esse processo de aprender a delegar. Você não fazer só aquela função, você vai ter que ter atenção em todas as etapas, todas as funções. inclusive as etapas que você não participa. E entender também até onde você pode ir. Compreender para poder dar o mais palpite. alcançar isso, é contratar outra pessoa para poder te ajudar. Porque senão as coisas não vão rodar, vai cada vez mais, né? Ficar preso naquilo. E assim, a empresa vai por água abaixo, porque ela precisa rodar. E o rodar não roda somente com você. A gente sempre tem aquela impressão de que a gente faz o melhor, né?
Normal, né? Não, a gente faz melhor. Não Eu vou dar sou o melhor, a melhor, gente sou o faz melhor em melhor. tudo. É, E não é assim, né? de Não é fato, não é. assim. Assim como você trabalha bem, outras pessoas também podem trabalhar bem. Melhor que você. Também melhor do que você. Você tem que saber delegar, saber entrevistar essas pessoas, captar essas pessoas para que elas trabalhem com você, né? Então, eu acho que essa parte de delegar é muito importante. Também já foi uma dificuldade para mim no início do empreendedorismo. Eu comecei a empreender há mais de 6 anos. Então, no início, para mim, era muito perturbador essa questão de delegar. Pelo simples fato de, poxa, eu vou gastar tempo explicando. Isso Quero fazer logo. é uma falsa, um falso pensamento que não existe isso. Você vai explicar uma vez. Quando você explica uma vez, depois aquela pessoa vai tocar adiante. Se você ficar explicando todas as vezes, você vai gastar cada vez mais tempo, vai cada vez ficar mais preso nisso e a coisa não roda. Então, realmente, só com experiência ou alguém te dizendo isso para você aprender. Porque realmente é um pouco complicado, né? Quebrando a cara, você vai vendo que não deu certo aqui, não deu certo, aí você vai abrindo mão e fala aí, tenho que passar, tenho que delegar e ficar aqui tomando conta de longe, pelas câmeras, que eu acho que é a melhor forma. Sim. Ó, o João tá falando novamente que queria saber sobre a questão de startups e do programa de incubação do Parque Tecnológico, se vale a pena ser incubado. Ó, eu conheço uma empresa, né, que originou da Manga, mas acabou não tanto sendo da Manga. Originou porque um dos sócios da Manga é sócio dessa empresa. E aí eles passaram num processo de incubação. E a incubação é justamente essa questão de ensinar, fazer mentorias. Tá, eu tô falando resumão, tá, gente? Porque a gente já tá em 7 horas e 54 minutos. Então, em 6 minutos a gente encerra. Então, eu É vou fazer mesmo? porque esse conteúdo é Abre muito outra. rápido, né? Aí abre outra live. Muito rápido. E aí, o que é que acontece? Falar sobre incubação, né? Esse processo de incubação é algo que demanda bastante tempo. Mas, de forma resumida, você consegue ter contato com profissionais especializados em diversas áreas, inclusive um gestor, como o Narciso, de empresas, que você consegue ter contato e passa por alguns processos que poderão dar problema, que deixam de dar justamente porque tem esse apoio, né? Ele mostra, ensina todo esse processo. Prepara a empresa para ser incubada, às vezes até, né? Você Exato. faz para toda essa empresa, você faz todo um plano de negócio por fora, vê todas as viabilidades, até para ele se apresentar no Parque Tecnológico para o investidor, para alguém e tal, ele tem que estar preparado. Se ele não tiver, vai ficar mais um lá na prateleira. Com certeza. E assim, sempre é interessante. Respondendo a pergunta dele, é interessante sim. Tudo que vem de conhecimento, tudo que pode acrescentar é válido. Sempre será válido, né? Então, eu acredito que é um processo que é muito interno do empreendedor, né? De saber se desprender de algumas coisas, se permitir, ter coragem para conseguir e permanecer no mercado hoje, se reinventar. E eu acho que o caminho é esse. Você concorda comigo? Concordo. Eu acho que você tem que se reinventar, não pode ter medo, tem que meter a cara mesmo, todo mundo tem que meter. Agora sim, não façam isso sem fazer o dever de casa. O dever de casa é estudem sobre o seu negócio, estude os custos, prepare, veja se você tem esses custos, né? Se for ter custos, faça um plano de negócio que seja na internet, que pega o Canvas, tem bilhões de aplicativos, você pode fazer aí para montar algo, mas não vá cru, não vá sem estudar o seu negócio, porque é fadado a não dar certo. Sim, com certeza. O fato de estudar, né, de procurar os caminhos mais corretos para poder subir é melhor do que você investir algo que você... Isso para as pessoas que têm, né, um capital de giro para poder investir. Investir em algo e acabar não estudando, não sabendo o que está fazendo e perder esse dinheiro todo, como no exemplo que você deu. Então, é super importante passar por todos esses processos para poder empreender de forma correta e de forma mais, como é que eu posso dizer? Segura. Segura. Que não é seguro, mas é mais seguro. Que não é garantido ter segurança. Não é garantido, não é mas garantido. É a forma que você tem de ter mais segurança. Melhor ter um pouco de segurança do que não ter nada, né? Pois é. Falta 3 minutos, viu? Vixe, muito rápido essa Você hora. também só um resumo referente a funil de venda, que você começou a falar. E aí eu quero falar o seguinte, né? Que o fato de funil de venda, você trabalhando com funil de venda, você consegue visualizar em cada etapa que você tá e consegue trabalhar. A gente vai ter que fazer um resumo também sobre isso, né? Mas vamos lá, quem sabe uma próxima live. Não, mas faz rápido. Você fala assim, ó, existe um público frio. Eu aprendi assim, ó, como ignorante Sim, aprende. Tá, existe um público frio, gelado, morno e o quente.
Tá? Sim. Então, quando você faz o funil de venda que a agência de Camila vai fazer, ela vai pegar o gelado para transformar no morno pro quente. Do morno pro quente, o quente vai comprar. Então, eu aprendi muito prático. Aí agora eu falei, ah, é assim? É? Aí eu perguntava, quantos quentes eu tenho? Pouco. Eu falava, ah, que saco, eu quero muito quente. Aí eu aprendi que existe o funil de venda, né? Funil de marketing e tudo. Então, foi dessa forma bem didática que me ensinaram, porque eu É era o muito topo, cabeça o dura. meio e o fundo do funil de venda. Então, assim, a gente tem que entender em que etapa aquele cliente, aquele seu público tá, para poder trabalhar ele para reverter em venda, né? Tem a questão Sim. dos leads, enfim, tem várias estratégias que você pode Marca uma próxima aplicar. live. Tem que ser uma próxima live para poder falar um pouco mais sobre isso, né? Sim. Então, vamos finalizar. Olha, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, tá? Eu Eu que acredito que agradeço. contribuiu muito para as pessoas que estão nos assistindo, para falar um pouco muito sobre esse assunto muito atual, né? Empreendedorismo na Sim. quarentena, que tá no boom de, Todo de mundo aí pessoas jogando. precisando. Exato. Exatamente. Eu que agradeço a Manga, a vocês, por estar aqui conversando. A gente podia ficar aqui horas falando respondendo as perguntas de João e de todo mundo, que eu acho muito legal essas perguntas, porque acaba dando um desenvolvimento legal em detalhes de empresa, né? De você falar de empresa, para não ficar igual todo mundo fala na internet. Ah, faça isso, isso, faça isso e aquilo. É falar do fato, ó, isso aqui acontece assim. O mercado nosso está assim. Então, isso que é importante. Eu só faço agradecer a vocês, agradecer a galera que participou, né? E tamo junto. Qualquer coisa precisar, Muito estamos obrigada. E aí. relembrando, gente, toda quinta-feira aqui, pelo menos esse último mês, vamos estar falando, tendo esse papo de avanço. Toda sexta-feira ou sábado, vamos divulgar o próximo tema da próxima semana. Espero vocês aqui, tá certo? Mais uma vez, Valeu. muito obrigada. Um abraço, Camila, abraço pra Um galera aí. beijo! Tchau, tchau, beijo.